Fala galera vascaína, mais uma derrota do Vasco, precária no Campeonato Brasileiro. O Vasco vai se afundando para mais uma Série B. E quando a gente vem aqui fazer críticas, muitos torcedores vêm aqui, comentar no vídeo, não, que tá fazendo crítica, espera um pouco, que esse time do Vasco vai engajar, vai dar boa, a 777 vai acertar nas contratações, a cereja do bolo vai chegar. E até agora a gente vê o Vasco na última colocação, sendo praticamente rebaixado na última colocação. Pior, ano da história do Vasco aí, disputando uma primeira divisão. Vamos falar aqui rapidamente sobre esse jogo, até porque não tem muita coisa para falar. É mais uma derrota do Vasco, galera? Agora, mais uma derrota ainda para o Corinthians, que o Vasco não vence o Corinthians há mais de décadas, nesse estádio, então, que o Corinthians jogou aí, no seu estádio, que o Vasco nunca venceu o Corinthians, então é complicado demais. Primeiro eu vou falar aqui sobre a estratégia que o Vasco entrou, jogando com 3 zagueiros. Para mim, particularmente, não sei a opinião de vocês, que eu quero saber aqui no vídeo agora, mas jogar de 3 zagueiros é uma postura de retranca. O Vasco pode jogar em qualquer tática que vai perder, a gente já sabe. Mas o Vasco jogando de 3 zagueiros está entregando o ouro para o adversário. O adversário de hoje, que ganhou 3 pontos, que é só enfrentar o Vasco, você garante 3 pontos facilmente na tabela. O Corinthians ali, conseguiu desaproximar um pouco, dessa tabela aí do Z4, e se afastou ali um pouco com essa vitória em cima do Vasco. Então, Vasco entrando na retranca pura contra o Corinthians, 3 zagueiros, Miranda na zaga, pelo amor de Deus. Não tem condições o Miranda ser titular no time do Vasco, quanto mais um zagueiro cobrindo o Pumito, ou seja, 2 jogadores do lado direito, horrível, que o Miranda, quando o Pumito ia lá na frente, o Miranda ficava cobrindo ele, e até no segundo tempo o Miranda jogou como lateral, pelo amor de Deus, aí tá de sacanagem com a cara do torcedor do Vasco. Então vamos lá, para mim a tática já entrou completamente errada, esse time apático, sem confiança. O meio de campo do Vasco, tava ali Jair Praxedes, pelo amor de Deus, Praxedes, horrível. O jogador não consegue tocar a bola pro cara que tá do lado dele. Eu sei que é a estreia do cara, muita gente fala, não, mas ele tá estreando, vamos ter paciência com ele. É mais um Carvajal, esse jogador ridículo aí que o Vasco pegou de Santos, que tentou devolver lá, nem o Santos quer de volta, Então, meio de campo do Vasco, o Medel ali, tentando marcar, mas um espaço enorme nesse meio de campo. Então, galera, o Vasco completamente perdido no meio de campo, dando muito espaço para o Renato Augusto, o melhor jogador do Corinthians, O jogador Renato Augusto teve tempo para pensar, Teve tempo para fazer o que quisesse ali com a bola no meio de campo do Vasco, o que queria ele fazer ali com a bola no meio de campo do Vasco, E o ataque do Vasco, pelo amor de Deus, Contratou um atacante que não faz gol, e ele perdeu uma oportunidade, a melhor oportunidade no Vasco, de ter marcado ali um gol, que o Figueiredo cruzou a bola para ele, estava completamente livre, e o Sebastião Ferreira jogou a bola para fora, pelo amor de Deus, ali o torcedor viu, mais uma derrota do Vasco. Então, galera, o Vasco ali taticamente não foi bem, mais um jogo, o Vasco taticamente não foi bem, coitado do treinador Ramon Dias, que certamente, galera, certamente deve ter acreditado na empresa 777, o principal responsável, junto com essa gestão de lixo que está dentro do Vasco que está nessa situação, E o que deve ter prometido para o treinador? Ó, a cereja vem aí, tá? Vamos esperar a cereja, o tal camisa 10, vai chegar, tá? Tá, Ramon Dias? A gente vai contratar o camisa 10, vamos contratar um artilheiro goleador. Trouxe um jogador que não fez um gol, já é meio do ano, o cara não fez um gol, Aí vamos lá. Aí até agora não contrata o camisa 10, que deve ter prometido aí pro treinador a tal cereja do bolo, A gente vê aí São Paulo contratar o James Rodrigues, O outro clube lá contratar tudo quanto é camisa 10, o Vasco não tem um, E contrata o Praxedes, grande camisa 10 do Vasco, Praxedes, jogador lerdão que não consegue tocar a bola para um cara do lado dele. Aí, o jogador, porque o Paulo Brax contrata jogador por empréstimo com opção de compra. Aí perguntou lá pro Paulinho, Paula, você é vascaíno? Não, sou vascaíno desde pequeno. Traz sua família, vem jogar no Vasco, E será que ele é goleiro, meio de campo, é o quê? Porque o cara foi com as 2 mãos para cima, com o braço levantado, você não tá no futebol árabe não, meu filho. Aqui marca pênalti, Então o cara tava achando que é goleiro, Paulinho Paula, vascaíno.
né? Então vamos lá, galera. O Vasco totalmente perdido com esse refúgio que trouxe, não vai tirar o Vasco da Série B. Eu falei, esses jogadores que o Vasco trouxe, né, esses refúgios que o Vasco trouxe, não vai conseguir tirar o Vasco da Série B. Para você, torcedor vascaíno que estava iludido, né, que Praxedes joga muito, que Paulinho Paula, né, ia dar resultado, né, já sem condições. Vocês já viram aí no primeiro jogo deles que é o mesmo nível daqueles jogadores que estão lá. E quando a gente vem aqui, né, meteu o pau nessa gestão, meteu o pau nessa empresa 777, que não está trazendo reforço, só está trazendo refúgio. O Vasco já vai indo para a Série B mais uma vez e agora o pior vexame da história. Vasco último do Campeonato Brasileiro. O Goiás ainda nem entrou em campo, a diferença está 6 pontos, pode aumentar aí para 9. Né? O Vasco tem aquele joguinho a menos, mas que provavelmente deve perder, né? Você só fazer a aposta, galera. Tem a aposta da 1xBet, que eu vou deixar aqui, né, no primeiro link do comentário, da Bet7K. Qualquer caso de aposta que você fazer aí contra o Vasco, você vai sair com muito dinheiro, né? Até porque sem condições de ver esse time jogar, né? O Vasco, pelo amor de Deus, até tentou, né? Como no primeiro jogo lá da estreia do Ramon Dias contra o Atlético Paranaense. O time tenta, mas é horrível. Aí a culpa dos jogadores... O Paulinho Paula pediu para jogar no Vasco? Não pediu, né? Paulinho Paula não pediu para jogar no Vasco. Quem contratou ele? Quem são as pessoas responsáveis por contratar jogadores no Vasco? O Sebastião Ferreira, o atacante sem gol para resolver o problema do Vasco, que tinha lá o Cone, do Pedro Raul. Aí vai no mercado, busca um atacante a pedido do treinador Ramon Dias, que não fez um gol na temporada inteira. Aí fica complicado, né? Aí o Peck lá, né, conseguiu fazer um gol pro Vasco, milagroso, porque deve ser um gol por, né? A cada 5 jogos o Vasco faz um gol e fica complicado, galera. Fica complicado a gente vir aqui trazer o pós-jogo pro torcedor vascaíno, que é mais uma derrota. Aí vem torcedor aqui no vídeo deixar comentário que no último vídeo eu critiquei o time, eu critiquei essa 777, eu critiquei, né, essas pessoas que estão dentro do Vasco, que foram responsáveis pelo Vasco, né, ser vendido. Aí o cara vem e comenta aqui no comentário, pô, esse canal fala mal do Vasco, não apoia o Vasco. Você tá de sacanagem, né? Você vai deixar um comentário aqui desse, apoiar o Vasco, vou apoiar todos os jogos, porque independente da crítica, né, sou vascaíno, igual você aí do outro lado tá assistindo o vídeo agora, revoltado com mais uma derrota, e por eu ser vascaíno, por você do outro lado ser vascaíno, a gente está revoltado sim pelo que está acontecendo dentro do nosso clube. Quem viajou com o Vasco de novo foi o Luiz Melo, esse flamenguista de carteirinha que foi mandado embora, mas vai continuar dentro dessa SAF do Vasco, essa SAF vagabunda que está dentro do nosso clube. O Vasco vai indo, até para o torcedor aí que estava, né, mais otimista que o Vasco vai conseguir escapar, cada vez mais vai vendo que o Vasco já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro 2024. O Vasco já está rebaixado. E agora é só saber a colocação no campeonato. Vai cair o último colocado? É isso que vai fazer? Pela primeira vez na história, o Vasco vai cair, né? Como último do Campeonato Brasileiro? Certamente deve ser. Representando, esse time representa a SAF do Vasco. Essa vergonha que está acontecendo dentro do nosso clube, por essa gestão. O Vasco é tudo de ruim que um clube deseja, né? Os gestores que venderam o Vasco continuam lá e essa gestão imunda dessa 777, essa empresa vagabunda, o Vasco vai para o meio do ano sem contratar, mais que o meio do ano, sem contratar um camisa 10. Um camisa 10. É uma vergonha o que acontece dentro do nosso clube. Essa empresa 777, essa SAF vagabunda que está dentro do Vasco e que vai afundando o Vasco sim, para você que estava mais otimista, vai afundando o Vasco sim para a Série B. Mais uma Série B na história do Vasco e agora na última colocação, né, praticamente abatido, né? O Vasco já entra em campo, o time psicologicamente abatido e o Vasco está na Série B de 2024. É uma vergonha o que acontece dentro do nosso clube e a torcida é a principal responsável, né, por não ter cobrado e não ter tirado esses vagabundos que entraram dentro do nosso clube, que venderam o Vasco
né? E muita gente ficou dançando com o Jorge Salgado, né, na beirada do estádio. Tá aí o Vasco que vocês queriam. Vasco rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Praticamente rebaixado, mais uma vez, o Vasco em sua história. Valeu, galera!